Olá! Vamos para o primeiro tema desse novo curso de redação, professora Suzana Luz. E nós vamos fazer aquela observação de sempre. É um curso de redação. Eu não dou a tese para o aluno. Eu dou dicas de teses que ele possa defender, recursos argumentativos que você pode usar. Por que eu estou falando nisso? Porque tem gente que assiste aos meus vídeos e fala: ô professora, decide qual que é a opinião da senhora. Esse curso serve para tudo, menos para vocês saberem a minha opinião. Eu quero saber qual é a sua opinião, qual é a sua tese e como que você defenderia uma tese sobre o tema que está aí proposto. É isso que eu quero saber. Então eu vou falar sobre o tema de forma ampla, genérica, geral, e realmente não esperem de mim que eu coloque o meu posicionamento, porque não é essa a minha postura como professora. Eu não sou uma doutrinadora, ao contrário, sou uma facilitadora. E um dia, se acaso eu cair nessa tentação de colocar minha opinião nos temas, puxem minha orelha, falem comigo, deem um feedback que eu vou agradecer muito. O tema que vocês têm nessa unidade é um tema que alguns alunos meus já fizeram e eles tiveram certa dificuldade para buscar uma tese que envolvesse duas abordagens, dois aspectos temáticos. Qual é o tema? No campo e na cidade, vírgula, quais os cuidados que todos devem ter com a água. Então não vale falar só sobre campo e depois só sobre cidade, colocar uma proposta interventiva só para campo, outra proposta interventiva só para a cidade. Por quê? Porque nós temos ali uma conjunção e no campo e na cidade. Quais cuidados juntos, em conjunto, nós devemos ter? Todos nós devemos ter. E quando falo em todos, nós estamos falando em setor público e em setor privado, em ambos os setores. Nós estamos falando da coletividade e também da individualidade. Pois bem, na nossa apostila, nós temos ali os textos de apoio da proposta e nós temos leituras complementares. Os textos de apoio, vocês sabem muito bem, vocês não podem usar na sua redação. Por quê? Porque senão você vai ferir a autoria. Se todo mundo usasse só os textos que estão ali como na proposta de redação, imagine, todos falariam sobre a mesma coisa. Então o seu texto não teria originalidade, entendem? O que eu estou buscando com vocês, portanto? Que vocês se guiem pelos textos de apoio da proposta de redação. Agora, aquilo que tiver na leitura complementar, vocês podem sim usar como recurso argumentativo, tá bom? Então vamos primeiro analisar os textos que nós temos aí na própria proposta de redação. O texto número 1, ele vem falar o seguinte: água, cada gota conta. Vamos lembrar que nós temos um instrumento chamado conta-gotas. Então quem elaborou essa publicidade está querendo fazer aí um trocadilho com cada gota conta, porque nós temos o conta-gotas. Conta-gotas é diferente de uma torneira aberta ou de um vazamento enorme no meio da sua rua. Quando a gente pensa em conta-gotas, nós estamos pensando numa economia, né, em que você está medindo ali a água para que você não fuja de um padrão solicitado. Então, conta-gota geralmente a gente usa quando um médico prescreve um medicamento para a gente, né? Então, seria ali, olha, eu vou contar as gotas, né, para estar na medida certa. E ele nos dá um conselho: quando você for lavar as mãos, molhe a mão, feche a torneira, ensaboa as mãos e depois você abre a torneira de novo só para enxaguar as mãos. Você pode pensar assim: para com isso. Olha, o tanto que se desperdiça de água por aí para lavar calçada, para lavar carro, né? Em salão de beleza. Você acha que eu vou, no ato de lavar as minhas mãos, economizar alguma coisa frente a esse montante de água que se gasta?
Sim, meu amigo, se todos nós, se toda a população brasileira, se toda a população da América Latina, se toda a população da América, mais a população da Europa, mais a população da Ásia, mais a população do mundo todo pensar em economizar na hora de lavar as mãos, nós teríamos aí substancialmente uma economia. Veja, uma coisa é a água in natura, a outra coisa é a água tratada que vem nas nossas torneiras. Imagina o gasto que uma equipe de saneamento tem para fazer com que uma água se torne potável, se torne consumível, se torne apta a circular em nossas torneiras. Então, quando nós estamos economizando a água da lavagem das mãos, nós não estamos apenas economizando a água em si, esse bem tão precioso. Nós estamos também economizando todo um circuito de tratamento de água. Então, esse é o texto número 1. Esse aconselhamento para que nós possamos, no ato do dia a dia, ali na sua casa, possamos economizar a água. O texto número 2, ele vem falar sobre como nós gastamos água muitas vezes para lavar um carro, sendo que já existem técnicas de lavagem a seco. E sempre que nós optamos por essa técnica de lavagem a seco, está escrito ali, ó, nós economizamos cerca de 500 litros de água por limpeza. Então, de novo, Su, mas só uma lavadinha de carro, final de semana ali, aí essa cena se repete, você vê a pessoa lavando o carro, às vezes com uma mangueira solta, sem um esguicho que possa reter a água enquanto você está ali esfregando um pneu, fazendo alguma coisa assim, e a água jorra pela rua, né? Eu já vi isso acontecendo inúmeras vezes. Talvez eu, antes de ter consciência sobre esse gasto de água, também fizesse isso, mas aí é que está, a inteligência da gente tem que fazer a gente evoluir, não é verdade? Então esse texto 2 vem falando sobre essa economia com outra coisa assim corriqueira, típica da cidade, que é lavar o carro. Opa, será que o pessoal do campo também não lava carro? Sim, lava carro, mas é que no campo existem menos moradores. Na cidade existem muitos moradores que querem o carro limpinho, final de semana, tal. Mas aí é que está, proposta interventiva que você pode usar para isso, seria realmente a opção por lavagem a seco de um carro e não mais com desperdício de água. O nosso texto 3, também aí dos textos de apoio da apostila, ele vem falar sobre as Nações Unidas, a ONU, que colocam como marco do Dia Mundial da Meteorologia e envolve aí reflexões sobre a questão da água, 23 de março. Então, falando sobre meteorologia, falando sobre todos os componentes que podem influenciar no meio ambiente, no clima. Olha só, gente, nós tivemos no ano de 2010 uma grande estiagem. Nós também tivemos no ano agora de 2017 outra grande estiagem. O Brasil inteiro sofreu com questão de água. Tivemos que passar por questões de racionamento de água nos grandes centros urbanos. Sofremos muito com esses impactos, porque de repente as pessoas tiveram que comprar mais caixa d'água, armazenar água dentro de suas casas, porque não conseguia ter pressão a água para subir em suas caixas d'água. Até hoje, muitos lares, muitas cidades dependem de reservatórios próprios em cada casa. Por quê? Porque de repente o planeta parecia assim que tinha secado. Não tínhamos chuvas, principalmente o estado de São Paulo foi muito castigado com isso. Os reservatórios baixíssimos e a água com escassez e se tornou um produto caro, inclusive. Então nós não podemos pensar na água apenas isoladamente. Nós temos que pensar que a água ela é tratada, ela passa por processos, a água nos é servida pela natureza, então nós precisamos de chuva, nós precisamos de rios que sejam bem cuidados, que sejam bem tratados. Notem que no ano retrasado, quando houve aquele desastre em Mariana, uma grande preocupação foi exatamente a contaminação dos rios, porque as cidades que até então eram servidas por aqueles rios e se tratavam as águas, as cidades começaram a ver simplesmente a incapacidade delas em tratar uma água tão contaminada quanto estava aquela. Então,
Nós não podemos olhar a água apenas como um elemento, mas como aquele elemento que vai estar interligado a tantos outros. Nesse sentido, é impossível hoje vocês fazerem uma redação tratando sobre água e não falar do Marco do Saneamento que foi recentemente aprovado. Só para vocês terem uma ideia da distribuição de água aqui no nosso país, a região que tem maior distribuição, que é a região do Sudeste, é 91% de distribuição de água. Ou seja, 10% da população não recebe água encanada. Por ser uma região a mais rica do país, a mais populosa também, isso é considerado como um absurdo. Principalmente porque esses 10%, 9% para ser exata, são de regiões em que há extrema pobreza. Ou seja, olha a relação entre não ter água e manter-se pobre. Uma coisa puxa a outra. E aí que vocês podem mostrar também a cooperação da água para o enriquecimento de uma determinada região, para uma vida melhor para as pessoas que precisam desse bem de consumo. Então, a região Sudeste ela é servida em 91%, mas a Norte só 57% da população tem realmente e chega em suas casas uma água de qualidade, uma água que possa garantir saúde para aquelas pessoas. No Nordeste 74%, no Centro-Oeste nós temos 89% e por fim no Sul, que se equipara bastante com o Sudeste, 90%. Então qual é a ideia, qual é o que está previsto nesse marco do saneamento? Que até o ano de 2030 todas as casas receberão água tratada, água encanada. Não teríamos mais problema de distribuição de água. Tomara que isso realmente aconteça, né? Tomara que isso realmente aconteça. Então, nós temos nesse texto 3 uma predisposição da ONU em mostrar como a água é um dos produtos mais preciosos hoje. E existem até algumas pessoas que dizem que se houver uma terceira guerra mundial, vai ser exatamente por disputa de água, que está escassa quando ela é natural, quando ela é não poluída, quando ela é saudável para o ser humano. Para o ser humano e para os animais. Então aí é que nós começamos a ver a relação entre campo e cidade. Notem que existem vários fatores. Esse texto 3 nos fala sobre isso. Dia Mundial da Meteorologia, certo? Então, inundações, seca, derretimento de geleiras, tudo isso daí vai afetar a qualidade e a quantidade de água. Se eu tenho escassez de água na cidade, isso vai afetar o campo. Se o campo não é bem servido de água, isso vai afetar a cidade. Então a sua tese tem que girar em torno dos dois elementos. Quais preocupações que campo e cidade devem ter? Uma preocupação, por exemplo, é quando o lixo não é bem armazenado na cidade. O que acontece? Muitas vezes ele contamina o lençol freático. Naquelas cidades em que há uma proximidade entre lixão e um rio, nós podemos fazer com que essa contaminação pelo lençol freático chegue até as nascentes no campo. E é nesse momento que gado pode consumir uma água que não está muito bem tratada, que está contaminada, que pode levar doenças. Pensem num produtor rural que de repente ele vai ali fazer toda uma irrigação em sua plantação de tomate, de alface, de outros produtos, de outros frutos que vão chegar até a nossa mesa na cidade. Então, um tem que pensar no outro. Quando há um desperdício de água no campo, muitas vezes as cidades no arredor também sofrem com isso. Então, quais cuidados que nós, enquanto cidadãos, ou gestores públicos, nossos comandantes, nossos representantes políticos têm com a água? Se você dá uma sobrevoada em algumas cidades grandes que tem aqui no Brasil, não é difícil encontrar barrancos que dão para um rio e estão ali cheios de lixões, de sacolas, de plásticos. Então veja, alguém vai usar aquela água, mas aquela água lá para cima foi contaminada.
Então também, às vezes usam pesticidas no campo, esses pesticidas ali entram no rio ou mesmo eles escoam ali pelas ribanceiras, tudo mais, e vão chegar até uma cidade. Então, vamos de novo, qual é o nosso tema? No campo e na cidade. Os cuidados que devemos ter com a água, porque um está interligado no outro. O campo prejudica a água vai contaminada para a cidade e vice-versa. Então, eu quero ver como que vocês vão estabelecer essa relação entre campo e cidade. A sua tese tem que estar relacionada a campo e cidade. O texto 4 vai falar sobre a iniciativa de alguns cientistas em usar inteligência artificial. Esse tema vai ser tema de redação, hein, gente? Depois, lá no tema de redação sobre inteligência artificial, vocês podem usar também como recurso argumentativo os mecanismos que estão sendo usados para monitorar qualidade de água, gasto de água, as regiões que contaminam água, tudo por inteligência artificial. Então esse texto 4 vem mostrar como que a ciência está preocupada com a qualidade de água que seres humanos, que animais e que plantações recebem, porque existe uma interligação muito forte entre campo e cidade, mesmo que nós nem sempre nos preocupemos com isso, mesmo que nós não percebamos essas relações. Então esse tema de redação vem exatamente para você ficar atento a esse aspecto, tudo bem? Então, olha que interessante, a ciência voltada para encontrar soluções para fazer com que a água que é gasta em plantações, a água que é gasta em reservatórios seja bem gasta, bem cuidada. O texto número 5, ele vem mostrar pra gente a água que você não vê. Eu achei essa tabela muito legal, enriquecedora. Lembra que vocês não podem usar esses dados, mas vocês podem fazer uma referência aos gastos que nós não percebemos. Então, por exemplo, aí, olha, 1 litro de cerveja, para se produzir 1 litro de cerveja, se gasta 5,5 litros de água. É interessante nós pensarmos nisso, né? Então, assim que você bebeu 1 litro de cerveja, não vai beber 1 litro, pelo amor de Deus, aí, né? Calma, pessoal, muita calma nessa hora. Mas quando se consome ali, você senta com a família inteira, divide aquele litro por 10, por exemplo, que ele já tá bom, até parece, né? Conheço vocês. Bem, você já gastou 5 litros, quase 6 litros de água para produzir aquele único litro, certo? Olha só, 1 quilo de manteiga foi gasto 18 mil litros de água para se fazer 1 quilo de manteiga. Então, é um gasto muito grande e a água, portanto, vai estar ali nessa cadeia produtiva. Imagina quando a água fica escassa, toda essa cadeia produtiva, ela se rompe. E onde isso vai estourar? No bolso do consumidor. Porque uma vez que essa cadeia produtiva está rompida, os custos, os gastos vão para quem? Adivinha? Adivinha? Para você que vai ao supermercado. Então vocês têm aí uma tabela muito interessante, né? 1 quilo de batata se gastou 132 litros de água. E eu gostaria que vocês levassem isso em consideração ao formular, então, a sua tese. Porque para uma batata chegar à sua casa, bom, lá no campo houve o plantio e a colheita. Depois aqui na cidade houve a lavagem dessa batata e o processamento dela para que ela chegasse ao mercado bonitinha, igual a gente encontra nos mercados hoje. Para isso, foi a água que foi gasta tanto no campo quanto na cidade. Então lembrem disso, que ficaria uma tese muito legal você falar sobre a cadeia produtiva, que é a água que vai garantir que os produtos cheguem à nossa mesa de uma forma até mais barata. E o escasseamento da água pode encarecer tudo isso e podemos voltar a um Brasil em que há uma inflação maior, em que há mais desemprego, em que tudo fique mais difícil. Então, olha a relação que a água, de repente, tem com essa cadeia produtiva e com a nossa qualidade de vida. Tudo bem? Esses aspectos devem ser levados em consideração. Por fim,
Vocês têm aí a própria temática e aí eu venho colocar aqueles elementos para vocês, né? Com base na leitura dos textos motivadores, com base, né? Naquilo que a gente pode economizar, na preocupação da ONU, no quanto a gente gasta de água para ter os produtos à nossa frente. Com base nesses textos motivadores, você tem que falar sobre, no campo e na cidade, o cuidado que todos devem ter com a água. Lá no site vocês vão encontrar textos dos alunos, vocês vão encontrar redações que foram consideradas as melhores do curso sobre essa temática. E eu gostaria que vocês aproveitassem bastante. Bom, no texto de leitura complementar, vocês têm aí vários textos interessantes. Então, por exemplo, vocês têm uma cartilha que foi distribuída nas escolas públicas. Então, vocês podem colocar isso como proposta de intervenção. Que essa cartilha não fique restrita apenas a escolas públicas de um determinado estado, tudo bem? Mas que ela seja distribuída em toda a federação, para todas as escolas, para que as crianças sejam as portadoras de uma mensagem em casa. Papai, mamãe, irmãos, não vamos desperdiçar água, não vamos fazer aquele banho de 1 hora, não vamos lavar o quintal todos os dias, podemos apenas fazer a varreção do quintal. Vamos economizar em casa a água, porque se cada família, cada núcleo familiar fizer isso, nós teremos uma grande economia. E nenhuma cadeia produtiva será interrompida, e isso faz bem para todos. Nós temos aí algumas referências intertextuais que vocês podem usar. Nós temos a nossa literatura. Então, por exemplo, eu coloquei aí para vocês Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que realmente é aquela luta de uma família para fugir da seca do Nordeste, um lugar com água escassa, e por ser escassa a água, a vida não brota, os animais não sobrevivem e o ser humano padece. É muito interessante vocês mencionarem essa obra como intertextualidade. Não está aí, mas vocês podem falar também de Morte e Vida Severina, que também é o drama do retirante, alguém que vai para um lugar em que haja melhores condições. Por que tem melhores condições? Porque tem água. Não está colocado aí, mas vocês podem falar da transposição do Rio São Francisco, vocês podem falar da recente inauguração dessa transposição. Isso tudo vem somar, vem fazer com que uma determinada região que seja árida se torne produtiva e os filhos daquela região não precisem ir para outros lugares, o que seria muito bom, porque nem todos gostam de migrar, nem todos gostam de sair de seus lugares de origem. Então, vocês têm aí vários elementos que podem ajudar nessa criação de tese, nessa defesa de tese. Qual agência que é a responsável? É a ANA, Agência Nacional de Águas. É ela que vai regulamentar, fiscalizar o bom uso das águas. É ela que vai multar empresas que desperdiçarem, que contaminarem, porque é ela que cuida desse elemento. Então, vocês podem colocar lá na conclusão como agente interventivo. Quem é que vai praticar a ação que vocês vão propor? A ANA, que é uma agência ligada ao governo federal. Vocês têm aí uma animação chamada Aquametragem, que também ela ajuda a trabalhar aquelas questões dos 5 R's. Quais são esses 5 R's? Número 1, reduzir, R de reduzir o consumo, porque a redução do consumo faz também com que haja economia de água. Então, quanto mais cerveja você consumir, mais aqueles 6 litros de água serão gastos na produção dessa cerveja. Reduzir as perdas e desperdícios. Cada vez que você desperdiça aquela comida que foi colocada no seu prato, você vai ter que comprar mais comida e mais água foi gasta com esse desperdício. Reutilização da água. Então, como proposta interventiva, vocês podem falar de muitas prefeituras que já reutilizam, estimulam o cidadão a construir no seu próprio quintal um reservatório em que ele possa reutilizar uma água de chuva, em que ele possa reutilizar, por exemplo, uma água de enxágue de máquina de lavar roupa para lavar o quintal,
uma água de enxágue para, de repente, dar uma descarga. Então, existem iniciativas nesse sentido. Reutilização de água e reciclagem da água. Reutilização, ela não foi tratada, a reciclagem, ela é tratada e volta para as nossas torneiras como uma água pura, própria para o consumo. E por fim, recorrer, é o quinto R, a origens alternativas de água. Então, se você não vai consumir de repente essa água que vem pelo cano, mas você pode ter um poço artesiano, você pode ter outros elementos que trarão a água em qualidade para a sua casa. Então, é um curta-metragem interessante para vocês mencionarem como recurso argumentativo. Coloquei aí para vocês também um documentário chamado Cowspiracy, O Segredo da Sustentabilidade. Por quê? Porque nesse documentário vocês vão ver bem a relação que eles estabelecem entre campo e cidade. Campo e cidade, que é a temática que vocês vão fazer. O filme A Lei da Água, que vai tratar sobre o novo Código Florestal Brasileiro. Vocês vão ver que lá eles dão um destaque especial a essa questão da água, e tudo isso aí então vai servir como repertório para a sua redação, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô vendo gente aí que assiste aos vídeos, mas não tá inscrito, que não curte. Faça o seu comentário também. Diga o que faltou eu falar aqui. O que eu falei de mais, o que eu falei de menos. Podem acrescentar e colaborar, mandem links. Fiquem à vontade para usar esse canal gratuito de redação para o Enem, para o seu vestibular, a redação que você leva para a vida. Grande abraço, professora Suzana Luz. Olá, meu nome é Lauri e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o tema no campo e na cidade, os cuidados que todos devem ter com a água. Para esse tema, eu sustentaria a tese de que os cuidados com a água devem se tornar um hábito, que um agente maior, no caso o governo, o poder público, deve tornar esse cuidado um hábito na população. Esse tema ele geralmente é discutido em período de estiagem, porque tem grandes centros que são dependentes da produção energética por hidrelétrica. Então, sempre nesse período de inverno, quando acontece a estiagem, é sempre discutido, é sempre levantado um cuidado em especial com a água. Mas eu partiria por um caminho contrário, de que esse cuidado ele tem que ser feito diariamente, que cada um tem que ser responsável por manter esse cuidado todos os dias. E recurso argumentativo que eu utilizaria para isso, sustentando a tese de que falta esse cuidado diariamente, pode ser o IPTU verde, que é a Prefeitura de São Paulo. Ela colocou alguns descontos para pessoas que promovem uma sustentabilidade maior dentro da própria cidade, dentro da casa. Então, há alguns moradores que com esse projeto eles reutilizam as águas que são feitas, que é utilizado no banho, ou então capta a água da chuva, que pode ser usada para lavar calçada, pode ser usada para limpeza da casa, enfim, que não seja para consumo, e você reutiliza essa água. Você apresenta um projeto para a prefeitura, com isso a prefeitura vai lá e dá um abatimento no valor do IPTU que você vai estar pagando. Então essa é uma forma do governo estar promovendo para que a população se sinta estimulada a ter esse cuidado diariamente. Uma outra coisa que pode ser abordado, o aspecto do campo, eu colocaria a pegada ecológica, porque se for feita uma pesquisa sobre isso, a pegada ecológica mostra o quanto que é consumido de água, desde do plantio ou da elaboração da matéria-prima de um produto, até esse produto chegar na prateleira ou na mão do consumidor final. Então, a partir do momento que você disponibiliza essa informação para o consumidor, a empresa deixa de se omitir, é como se a empresa mostrasse o quanto que ela está utilizando, e se esse número for muito alto, ela vai começar a
a se policiar para mudar o comportamento dela, para buscar uma matéria-prima que consuma menos água ou para utilizar menos água dentro do processo produtivo, da cadeia produtiva. Então, eu acho importante que essa informação de pegada ecológica seja obrigatória nos rótulos, da mesma forma que é obrigatório ter a caloria de cada produto consumido, de ingestão alimentar. Por que não é obrigatório colocar a pegada ecológica também? Que é uma forma de você estar passando essa informação para a população e a população tomar o devido cuidado de partir para produtos que consumam menos água. Então, é uma forma de você cuidar também no campo. Você vai estar abordando os dois aspectos, da cidade e o campo. E ficaria interessante esses dois recursos, porque você pode envolver o poder público como um agente. E daí, da forma que você sustentar a sua tese ou a forma que você elaborar o seu desenvolvimento, você relaciona com uma ação interventiva. Espero ter ajudado. Oi, meu nome é Ana Flávia e eu vim aqui falar os recursos argumentativos que eu usaria, que eu vou usar, na verdade, no tema 1 da apostila, no campo e na cidade, os cuidados que todos devem ter com a água. Então, para falar sobre o campo, eu vou ter que falar sobre os dois, obviamente, e para falar sobre o campo, eu vou usar um documentário, um mini documentário que é Mulheres das Águas. Ele conta a história de mulheres, é uma história verídica, relatos de mulheres que trabalham nos manguezais do Nordeste brasileiro. E elas contam que, elas são pescadoras e elas têm que pescar nas águas porque é o trabalho delas. Só que lá não tem saneamento básico, é muito precário. E por conta disso, nas águas tem muita doença, tem despejo de fezes. E também muita gente toma banho naquela água. Então acaba sendo assim uma vida bem precária. Só que elas não têm muita opção, porque elas têm que trabalhar. Então, por conta do saneamento ser muito precário, elas passam por problemas de saúde. Algumas mulheres relatam que têm doenças nas partes íntimas, porque elas têm que entrar na água para trabalhar. E como a água não tem tratamento, essas doenças são inevitáveis. E por conta de elas serem pescadoras e elas pescarem peixes e mariscos e afins, os peixes podem pegar doenças e ser levados para a cidade também. Então dá para fazer uma relação do campo e da cidade, porque elas meio que trabalham no campo, nos manguezais. Então dá para fazer uma relação muito boa. Eu falaria sobre esse documentário e argumentaria principalmente sobre o campo, mas também relacionaria com a cidade. E outra coisa que eu usaria, eu falaria sobre a educação. Eu ia frisar bastante na parte da educação, que a educação é muito importante, desde o primário até o ensino médio. Não conscientizar, mas literalmente educar as crianças para que elas sejam pessoas mais sustentáveis, mais responsáveis com a água, para não jogar os lixos nos rios, nos córregos e afins. Porque eu acho que assim a educação é uma coisa que resolve muitas coisas e eu frisaria muito nessa parte também. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane e eu sou aluna da professora Suzana Luz. E eu vim aqui para falar sobre o tema 1. Como tese, eu usaria algo mais ou menos assim. A água é essencial para a sobrevivência de todas as espécies do nosso planeta. No entanto, a ganância humana pode impossibilitar a preservação desses recursos para as futuras gerações. E como recurso argumentativo 1, eu citaria um documentário bem interessante que está disponível na Netflix. É um documentário em série, tá? O nome do documentário é O Nosso Planeta. Em um de seus episódios, ele fala sobre a água, e lá ele mostra que nunca tivemos tanta necessidade de água doce como atualmente. E aí você pode dar alguns exemplos. Continuando. No entanto, sua oferta está cada vez mais incerta para os seres vivos. E como recurso argumentativo 2, eu usaria um livro bem interessante ou uma animação que está bem legal, que está disponível na Cultura, no canal Cultura.
que é do livro também. Morte e Vida Severina. Eu usaria esse livro ou essa animação para dar embasamento para falar que sem água não há vida, que sem água só há miséria e morte. E é isso, gente. Beijos e até mais.